Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Vamos lá, vamos discutir os principais assuntos desta semana, começando a semana. Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo, o seu destaque. Fala amigos da TV Brasileira, fala Eudes Figueiredo, fala Jesse, já começa a semana potencializando fake news, né? Porque fake news também é informação mal dada, né? Aquela informação que deixa as pessoas meio na dúvida. E esse negócio do delegado ex-bolsonarista dizer que as emendas secretas compraram o apoio do Lira é mais uma narrativa plantada para tentar envolver o governo federal. O que falta explicar aqui, essa acho que é a nossa obrigação de explicação, que quem define é o Senado, né? As propostas por meio das quais os parlamentares vão poder opinar, influir a alocação desses recursos para aplicação nas suas bases eleitorais. Quer dizer, não tem nenhuma ligação, nada a ver com compra de voto, que nem a gente já fez no passado. E é uma decisão do parlamento, o presidente nada pode fazer, nada pode decidir. Aliás, o presidente decidiu sim, há um ano e meio atrás, há um ano atrás, a tirar isso, a mudar essa normativa. Mas o fisiologismo, o corporativismo, o Brasília mais Brasília, fez a pressão entre os deputados e não permitiu que fosse tirado. Essa é a informação correta. Vamos começar a semana falando a verdade. Toca o programa, Eudes Figueiredo. Muito bem, vamos lá agora para o destaque de Fernando Jesse. Fernando, seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Brasileira. Uma excelente semana a todos vocês. O meu destaque de hoje vai para o que o deputado delegado Valdir resolveu falar aí alguns pontos com relação às emendas de relator, ou o famoso orçamento secreto. Parece que ele vai dar um pouco mais de clareza a essas informações. Agora, uma coisa é certa, tem muitas pessoas no governo e também ali dentro do Congresso que não estão gostando nadinha disso. Tanto é que o Lira disse que concorda com dar mais transparência a esse processo todo, mas desde que abandonemos o passado. É interessante, né? Nós temos um artigo na Constituição nossa, 37, que cuida dos princípios da administração pública, e um deles é justamente a transparência, da qual ele mesmo, como deputado, não faz jus por ser justamente um deputado. Então, são alguns absurdos que nós temos aqui no Brasil. Aguardemos, veremos aí o que esse deputado tem a nos dizer. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Olha, o PSDB oficializou ontem, domingo, o vice-governador Rodrigo Garcia como candidato do partido ao governo do estado de São Paulo. A homologação ocorreu em uma reunião da comissão executiva do partido. A decisão ocorre em meio às prévias do partido que vão definir qual será o candidato da sigla à presidência da República nas eleições do ano de 2022. A disputa está entre governadores João Dória e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Há uma briga no PSDB, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de comentar. Na época que nós estávamos o Brasil todo discutindo o voto impresso, ou a comprovação do voto eletrônico através do impresso, que é o mais correto, o PSDB foi um dos que foram contra, né? Pegaram isso como um atentado à democracia, desestabilização do processo eleitoral brasileiro, elogiado no mundo inteiro, o mundo inteiro deles, né? E veja aí o que está dando, né? Já brigaram por causa do voto eletrônico, que disseram que não é confiável, agora estão brigando por causa do aplicativo, né? Foi cancelado esse final de semana a votação para a escolha do candidato a presidente deles, por causa dessa discussão entre o Leite, entre o Dória, mas essa é a parte boa da democracia, né? Acusações de compra de voto, nada muda, tudo continua o sistema tudo igual. Mas a parte boa da democracia é a disputa, né? Pior seria se viesse de goela abaixo para todos os membros do PSDB nacional, um nome teria que ser aceito. Essa disputa para ver quem é o candidato nas prévias, isso é muito interessante e muito bom num partido importante e grande como o PSDB. É assim que tem que funcionar, não tem que ter barão do voto. Apesar que existem os barões, né?
como estão sendo acusados aí de compra de voto, uso do poder econômico, enfim. Mas isso é no galinheiro deles, os galhos e as galinhas lá que decidam isso. A gente está aqui só para opinar. E a importância da democracia é a discussão, dentro das 4 linhas, sempre. Rodrigo Garcia não poderia ser diferente, é o candidato defendido por João Dória para ser o sucessor dele, é o atual vice-governador. E o Dória continua na sua caminhada para tentar, não ligando para as pesquisas, várias pesquisas de vários segmentos, colocando ele com uma das maiores rejeições do Brasil, mas quer tentar ser candidato, mais um mandato que não termina, né? E assim cada um vai fazendo a sua história. Ok, vamos lá, falando das prévias do PSDB, Fernando Gessi. Olha, o PSDB oficializou a colocação do nome do Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo. O que é interessante é que, caso o Dória não seja ali aprovado na convenção do PSDB, eu não sei o que ele vai fazer da vida dele. Ou sair para deputado, alguma outra coisa, ou desfazer, né? Essa indicação aí do governo para 2022. Agora, uma coisa interessante, o ACM Neto até fez uma colocação onde ele até afirmava que o Dória impôs ao Rodrigo Garcia essa vinda dele do DEM para o PSDB, justamente para podê-lo indicar ao cargo de governador do estado nas eleições de 2022. Segundo o PSDB e Dória também, eles negam essa afirmação. O detalhe todo que envolve o PSDB é uma questão até interessante, porque nós temos aí o Geraldo Alckmin sendo um possível postulante a vice do Lula na chapa PT, sabe lá Deus o que, 2022 deles. E também o Rodrigo Garcia é desde os 21 anos aí associado ali, filiado, aliás, ao DEM, é uma pessoa que sempre esteve em algum governo ou participando de governos como secretário ou então como deputado também que ele foi, ou seja, é uma pessoa experiente na vida política, dá para se dizer até que tem a política como profissão e vem aí atuando mais como governador do estado do que o próprio Dória, que está mais preocupado com a mídia, com o marketing e tudo mais. Ele não conseguiu trazer para ele todo o trabalho que ele fez durante a pandemia, as iniciativas com relação a vacinas, porque o Dória realmente é um enigma, né, como político. Toda vez que ele assume um cargo, nós o vemos mais em campanha do que propriamente na administração pública. Tem pontos bons, não podemos negar isso, porque o Dória realmente, durante a pandemia, ele trouxe para si uma responsabilidade muito grande, perdeu aí muitos apoiadores por conta das suas iniciativas, mas se ele errou, ele pelo menos errou com uma equipe técnica junto, ao contrário de outros que assumiram risco sozinho, deixando a ciência de lado. Então, vamos ver aí, veremos, né, o que irá acontecer com o PSDB e também com o Geraldo Alckmin. Muito bem, vamos lá para o nosso próximo assunto. Olha, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, órgão responsável pela promoção e preservação de manifestações culturais negras, criticou e ironizou o Dia da Consciência Negra em uma postagem em seu perfil no Twitter, no sábado. O final de semana, então, ficou em polvorosa. Camargo escreveu que o povo brasileiro precisa acordar para a natureza intrinsecamente racista do Dia da Consciência Negra. Ele chamou a data de Dia da Vitimização do Negro, Dia da Mente Negra Escravizada pela Esquerda, Dia do Culto ao Ressentimento pelo Passado e Dia de Luta pela Divisão Racial do Povo. Vamos lá, comentando esse assunto, Fernando Gessi. Olha, Eudes, esse senhor Sérgio Camargo, que é o presidente ali da Fundação Palmares, ele tem uma conduta, no meu entendimento, simplesmente ridícula, ridícula. É lógico que nós temos um problema muito sério aqui no Brasil com relação a todos os problemas que nós tivemos com os negros envolvendo escravidão, envolvendo preconceito, racismo, uma infinidade de situações
que o Brasil vem aí, pelo menos, ou vem tentando resolver ao longo de todos esses anos. Agora, as falas que esse senhor profere é, são dignas de dó, né? São dignas de dó. Ele chamou o Dia da Consciência Negra de Dia da Vitimização do Negro, mas não para por aí, não, tem coisa pior. O Dia da Consciência Negra para ele é o Dia da Mente Negra escravizada pela esquerda. Dia do culto ao ressentimento do passado, dia da luta pela divisão racial. É lógico que nós temos aí um problema sério, como eu já aqui disse, com relação à escravidão no Brasil. Eu acredito que a solução de tudo isso aí vem da educação, não tenha dúvida alguma. Precisamos mudar a nossa educação, precisamos orientar, mesmo porque mais de 50% da sociedade brasileira já é tida como parda. Então, essa grande miscigenação que existe no Brasil, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E ele até citou lá no passado, logo que ele assumiu a Fundação Palmares, eu não sei o porquê que ele está lá até hoje, é o racismo no Brasil e Nutella. Ah, eu acho que é complicado, né? Chega a ser até difícil de comentar um negócio desse, porque no mundo atual, no pleno século XXI, eu acho que nós deveríamos estar aí discutindo sobre situações onde todo mundo fosse igual, todos tivessem as mesmas oportunidades. Vou comentar um pouquinho sobre educação aqui no próximo tema, mas esse tipo de coisa é muito complicado, né? E ele fala, inclusive, o negro daqui reclama porque é imbecil e desinformado pela esquerda. Esse negócio de direita e esquerda no Brasil está meio complicado. Por quê? Porque muitas pessoas que defendem a direita não sabem nem quais são os conceitos básicos da direita. E as pessoas que defendem a esquerda também perderam a linha, o carretel e não sabem o que realmente falam. Mas, por mim, esse senhor já teria sido demitido há muito tempo. Muito bem, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, eu concordo com muita coisa que o Sérgio Camargo fala e que o Sérgio Camargo faz. Primeiro, partindo da prerrogativa, para quem está nos vendo aqui, nos assistindo e não conhece, ele é um negro, né? Hoje está no cargo de presidente da Fundação Cultural Palmares. E ele realmente bate na ferida, ele pega forte e se você prestar atenção no que ele fala, ele não está muito errado não, né? Haja vista aí o último filme que foi feito aí, que eu evito falar até o nome para não divulgar, que trocaram até a cor do personagem principal. Então, para vocês verem até onde vai a construção das diferenças. Tem pessoas que querem construir e alimentar as diferenças, achando que negro é diferente de branco e que branco é diferente de ruivo e assim por diante. Fomentar esse distanciamento e esse entendimento, né? E ele é muito contra isso. Ele fala muito sobre como fazem a vitimização do negro, né? Então, como eles querem continuar escravizando o negro, usando bandeiras contra o racismo que na verdade deveriam ser feitas de forma diferente. Ele realmente pega firme, pega pesado, concordo, repito aqui com muita coisa que ele fala, né? E porque mais do que ninguém ele sente na pele isso, né? Ele é um cara que tem muita coragem de se posicionar e eu já tenho uma tendência a gostar de pessoas que se posicionam, até que eles se posicionam até contra o que eu acredito, porque eu acho que quando a pessoa se posiciona, ela tem uma firmeza de convicção, pode estar até equivocado, mas de se admirar principalmente nos dias de hoje. Então o Sérgio Camargo, ele é um cara que realmente ele perturba essas entidades e essas pessoas, principalmente os brancos que adoram pegar essa bandeira do negro, como se o negro fosse vítima constante de um sistema que massacra, né? E ele é muito contra isso. Essa é a postura dele. Ele acha que existem os problemas, que tem os problemas, mas também tem os cases de sucesso. E que isso sim devia ser valorizado para incentivar mais. Mas é uma posição pessoal dele, né? E ele perturba a turminha da lacração, sim. A turminha da lacração fica louca com ele, meu amigo Jesse. Bom, é isso aí. Nós vamos num rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas e vamos lá. O ministro Walter Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, propôs em despacho no sábado que o plenário do tribunal
analise se as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, atendem a critérios técnicos. Além disso, Alencar também negou o pedido de afastamento do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP. O presidente Danilo Dupas, ele não será afastado do seu cargo. Vamos lá, comentando esse assunto, Fernando Jesse. Olha, esse problema todo que envolveu aí o Enem desse ano, inclusive agora até o TCU avalia as questões, foi um pedido aí de alguns deputados, partiu geralmente da oposição mesmo, e tudo isso aí se deu por conta de problemas. Nós tivemos a demissão voluntária, né? Lógico, as pessoas pediram demissão de 37 coordenadores ali do Enem, eram pessoas de cargo de carreira que estavam ali coordenando o Enem, pediram afastamento, em virtude da conduta do presidente, né, o Anísio Teixeira, que é o presidente do INEP, mas o TCU negou afastá-lo, o manteve ali no cargo também. E também o grande problema se deu decorrente da fala do presidente, ou seja, onde ele disse que o Enem tinha hoje a cara do governo. O Enem não tem que ter cara de governo nenhum, eu não consegui entender essa citação do presidente. Agora, eu tenho os meus questionamentos com relação ao Enem. Eu não sei por que nós temos tantos problemas já decorrente de tantos anos com relação ao Enem. Eu acho que o Enem deve testar os nossos conhecimentos nas matérias básicas ali, que é matemática, português, parece que pode escolher uma língua, com relação à história, geografia, física, química e por aí vai. Aí quando você começa a colocar conhecimentos gerais ali dentro, eu acho que começa a ficar um pouco complicado, porque no mundo de hoje nem todo mundo tem acesso a uma boa informação decorrente das barbaridades que nós estamos tendo até hoje, né, com relação a esse monte de mentira, fake news e tudo mais. Eu acredito que o caminho do Enem deveria ser mais esse, a termos aos conhecimentos técnicos, a assimilação de conhecimento que nossos alunos tiveram durante toda a sua fase de aprendizado e deixarmos essas questões que podem ser um pouco relativas de lado, testar mais nesse sentido. Eu acho que nós acabaríamos com esse problema, inclusive de Enem ter cara de governo desse ou daquele. Eu acho que isso aí realmente não tem nada a ver. Ok, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Ministros do TSU, como você disse aí, né, Eudes? Nós sabemos que o TSU e outros segmentos do Estado brasileiro está altamente aparelhado, né? Está altamente ideológico, está altamente com pessoas que estão lá, mas que não largam mão das suas convicções ideológicas. O Enem deu muito barulho, mas você viu que o Enem foi um sucesso, foi um recorde de tempo de entrega, né? Na verdade, aquela demissão em massa foi por causa de custos que foram cortados, que eu acho que o governo erra, o governo devia divulgar quanto que ganha esse pessoal que está reclamando, o que eles querem de benefício, que é aí que está a pegadinha, uma delas, por isso que eles se movimentaram, enfim, o ministro disse isso numa entrevista, né, os absurdos de pagamento, aquelas coisas todas, e o Enem sempre vai estar nessa pauta, nessa discussão. Eles vão querer pegar a narrativa de que o presidente quer impor, o governo federal quer impor um posicionamento ideológico dos conservadores, e eles que não são conservadores vão lutar para que essa questão seja colocada como uma questão de divisão, uma questão de validar um propósito, uma ideia ideológica e desvalidar outra. Na verdade, o que é importante é discutir escola, né? Cultura, ensinamento que vale a pena. Não discutir outras coisas que não é para ser discutidas numa prova de avaliação. E eu acho que o governo acerta e mexe na ferida. E toda vez que mexer na ferida, vai ter, desde o dia que assumiu, aliás, antes de assumir, esse governo já vem enfrentando tsunamis e tsunamis de oposição puramente ideológica, né? Nada tecnicamente assim, não, podemos ir por esse... Não, é puramente ideológica. Poucos membros da oposição do governo, e alguns muito sensatos, inclusive, alguns deputados e senadores, discutem uma posição técnica de governo.
a 99% é posição ideológica de poder pelo poder. E sempre vai dar esse barulho, sempre vai dar essa conversa. Ok, seguindo em frente com o programa, olha, em mais um capítulo de uma guerra interna na Polícia Federal, o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, pediu à Corregedoria da Corporação para investigar o delegado-geral da PF, Paulo Maiorino. O pedido foi apresentado na última sexta-feira. Saraiva argumenta que Maiorino omitiu do currículo ter sido assessor especial do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E diz ainda que o atual diretor-geral ocupou simultaneamente, em 2019, 5 cargos públicos: delegado da Polícia Federal, secretário executivo do Conselho de Segurança Pública, assessor especial de Witzel, membro do Conselho de Administração da SEDAI e secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Aqui tem uma frase que diz bem que resume bem tudo isso, né? Essa diferença é mais um episódio de uma guerra e mais um capítulo dessa guerra interna que tem na Corporação da Polícia Federal, como tem em todas as outras, como tem no Ministério Público, como tem em todo lugar. E ela se acirra, né? Ela se acirra muito, ela é uma disputa de poder interno, é uma situação altamente delicada. O cara é acusado agora de acumular vários cargos, 5 cargos públicos durante o ano de 2019, simultaneamente, enfim. O pano de fundo disso é tudo disputa de poder. O pano de fundo disso é tudo alguém mexeu com o meu, então agora eu vou mexer com o dele. A gente só lamenta ser na Polícia Federal, que é uma das instituições que a gente mais respeita e mais o brasileiro tem fé diante desses episódios que a gente assistiu aí anos atrás de corrupção, o quanto foi importante a Polícia Federal ser uma organização honrada nos seus deveres, né, comprometida em buscar os seus objetivos. E existe e acontece em todos os segmentos e acontece em todas, como eu disse aqui, entidades, né? E sempre vão querer ligar esse tipo de problema ao governo, sempre vão querer ligar ao Bolsonaro. É uma fita tão cansativa, a gente está tão cansado de tudo é o presidente Bolsonaro, se chove é o presidente Bolsonaro, se queima é o presidente Bolsonaro, se o delegado denuncia o outro delegado é porque foi o presidente Bolsonaro que o nomeou. Como se antes do presidente Bolsonaro as nomeações dos outros presidentes foi tudo exemplar, tudo nota 1000. Sabe, é aquele tal negócio, quando é contra os outros é normal, quando é contra o presidente, aí a turma arrepia o cabelo, que nem o Jesse aqui, né? Aí a turma arrepia o cabelo contra o Bolsonaro. Quando é com os outros é tudo normal, mas quando é com o presidente, aí vira esse tumulto de vespeiro. É isso aí. É o poder pelo poder. E assim vai continuar. Não vai mudar tão cedo não, viu? Ok, vamos lá. Comentando esse assunto, vamos com Fernando Jesse. Olha, esse superintendente da Amazônia, com relação aí porque é da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva, esse cara é um cara de peito, viu? Ele é um cara de peito, eu gosto dele. Ele não tem medo, não, ele vai para cima. Inclusive, ele é um das personas ali, com relação à PF, que provam que realmente existe interferência, sim. Ou seja, Sérgio Moro lá atrás não estava errado, não, porque já foram 11 substituições decorrentes de pontos muito parecidos com esse. Para quem não se lembra, o Saraiva foi um dos grandes questionadores daquele caso envolvendo o ministro Salles. Eu sempre disse que o governo tinha 4 problemas seríssimos. Salles era um deles. E agora ele fez uma denúncia que, por sinal, muito séria, que desde 2019 o atual DG, que é o diretor-geral da Polícia Federal, o Paulo Maiorino, ele ocupou 5 cargos públicos, inclusive de assessor do ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel. Ou seja, a história está ficando até bem interessante. E ele alega enriquecimento ilícito e também improbidade administrativa. Lógico, um funcionário público não pode ocupar 5
cargos ao mesmo tempo e ser remunerado por eles. Você pode até ocupar um cargo e ocupar outras funções dentro do governo, mas não remuneradas. Isso aí realmente é um absurdo muito grande. E o Saraiva, ele se envolveu numa questão muito grande com relação ao Salles, daqueles problemas todos de desmatamento na Amazônia. Inclusive, ele alega ali que um senador do PROS teria, o Telmário Mota, né, fizeram um acordo ali com relação a essas questões. Ocorre que lá nos Estados Unidos e em alguns outros países, mais de 3.000 notas de importação de madeira pararam. Justamente por quê? Porque não existia contrapartida da legalidade aqui no Brasil. Então, esse delegado da Polícia Federal está colocando a coisa de uma maneira muito séria. Esse aí não passa pano, não. Foi para cima mesmo. Esse é dos nossos. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, para um interlocutor do Palácio do Planalto, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, disse não ter compromisso de pautar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a sabatina de André Mendonça, o terrivelmente evangélico indicado pelo presidente ao Superior Tribunal Federal. O ex-ministro da Advocacia Geral da União e da Justiça, André Mendonça, foi indicado então em julho pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para ter o nome aprovado, necessita-se submeter primeiro a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, da qual Alcolumbre é presidente, e depois a votação no plenário do Senado. Mas o Alcolumbre vem adiando desde a indicação. Vamos lá. O comentário de Fernando Gessi. Bom, esse caso do Alcolumbre já virou uma verdadeira novela, né? Porque o presidente já indicou ele para ocupar ali o 11º cargo no STF desde o dia 13 de julho. E ele vem cozinhando essa indicação para essa sabatina desde então. Quem gosta, quem eu acredito que deva até estar gostando disso, o Augusto Aras, porque ele ainda vislumbra ali dentro da cabeça dele ocupar esse cargo, ao contrário do nosso amigo aí, o André. Agora, existe inclusive uma preferência dentro do STF, dentro ali também dos senadores, porque com relação ao nome do Aras, porque ele fez um excelente serviço para o Brasil. Ele passa pano em quase tudo, ele praticamente arrebentou com a Operação Lava Jato, ele sempre foi contra, ele nunca deixou isso aí transparecer como não, ou seja, ele sempre falou que iria fazer isso mesmo, ele era contra o lavajatismo. Ou seja, aqui nesse país, eu tenho uma visão um pouco complicada a relação disso, porque a justiça pode muito pouco, tem que fazer tudo dentro da regra, não pode escapar nada, não pode ter nenhum deslize. Tanto é que durante todos os processos do Sérgio Moro, as bancadas de advogados, as bancas de advogados, eram com mais de 300 pessoas tentando pegar alguma coisa ali, não conseguiram pegar nada. Tanto é que as decisões deles foram ratificadas em segunda e terceira instância. O STF foi lá, como sempre, fez o seu desserviço e anulou tudo. Anulou não. Ele fez com que voltassem as condenações, mas ele ainda é um investigado, responderá ainda processo no caso do Lula. E aguardemos. Agora, eu acho que essa sabatina já deveria ter sido feita há muito tempo. Coloca esse cara lá logo, porque o processo todo para você chegar no STF está tudo conturbado, tudo errado. Não concordamos com nada disso. Acho que isso aí precisa ser mudado, como outras coisas aqui no país também, porque senão dá margem para coisas aí que não são legais. Então, eu acredito que isso aí necessite ser feita uma reavaliação a respeito da ida, né, com o processo de ida das pessoas ali para o STF. Muito bem, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Esse é o maior exemplo que você acabou de falar aí, Eudes, da vergonha do sistema brasileiro, de como Brasília é mais Brasília e Brasília não é Brasil, como eu sempre falo aqui. Onde já se viu um senador, diante de um grupo de vários senadores, segurar um processo tão importante que é a nomeação do ministro.
Onde já se viu um senador que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está atrasado mais de 90 dias, não comparece às sessões por interesse próprio. Só por isso esse cara tinha que ser cassado, tinha que ser afastado da vida pública. E ele ainda debocha, ele ainda diz que não tem pressa, como se o Brasil fosse dele, como se o Brasil fosse ele que teria que decidir o que é melhor ou pior. Enquanto não mudar esse sistema dentro do Senado, dentro da nossa Câmara dos Deputados, enquanto não agir, não aprovarem alguma coisa, uma PEC que seja necessária, para tirar poder de um membro só, numa casa que tem 80 que representam o brasileiro, na Câmara dos Deputados tem 500 e poucos que representam o brasileiro e fica 2, 3 mandando na pauta. E o Brasil vai se atrasando por causa disso. Isso sim faz com que o Brasil perca a credibilidade. Isso sim faz com que a nossa democracia corra risco. Mas você vê um silêncio ensurdecedor do berrante virtual, da mídia. Você vê um silêncio ensurdecedor daquelas pessoas que falam em democracia, né? Que o importante é segurar a democracia. É onde o Brasil esbarra, né? A indicação do Mendonça vem desde o dia 13 de julho. É a primeira vez na história desse país que isso acontece. E parece que nada pode ser feito. Parece que nada acontece. A impressão que eu tenho, às vezes, que provocaram tanto o presidente Bolsonaro, para quando ele dizia, e o povo dizia, eu autorizo, para quando ele dizia que ia jogar até nos limites das 4 linhas, provocaram tanto, que quando ele teve a oportunidade de dar um grande susto, ele recuou pela democracia. E agora estão subindo na cabeça dele. Essa é a impressão que eu tenho. Até onde isso vai, a gente tem que esperar. Ok, muito obrigado, Adolfo Padilha, Fernando Gessi. Vamos ficando por aqui com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira. Grande abraço, a gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Valeu!